Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Toques de Despertar. Seja bem-vinda, Fernanda Medeiros. Seja bem-vinda, Adriana Haas. Hoje vamos falar de um tema que diz muito a respeito de nós duas e de muitas das nossas ouvintes, que é a fase de vida dos 40 anos. Ei, E, elele, que nós ele. duas estamos beirando, você que ainda não chegou neles e eu que já passei. E nós duas temos sentido os seus efeitos, como as mudanças do corpo, tá aqui a minha papada, que não me deixa mentir, Tá aqui a minha sobrancelha em excesso, as minhas olheiras, que não dá para enxergar porque tem luz, a gente, né, tem os nossos artifícios. nossos truques, os poros que estão um pouco mais abertos, a Pés definição de galinha, muscular né? que já não é mais grande coisa, enfim. Mas também tem o outro lado, né, que é a experiência, a sabedoria e tudo aquilo que a Sim, gente adquiriu sim. com a nossa maturidade. Às vezes mais, às vezes menos. É. E aí também tem os anseios profissionais, as expectativas em relação a relacionamentos que muitas vezes são diferentes de outras fases da vida. E aí eu queria saber de ti, no consultório, onde você atende muitas mulheres nessa faixa de idade, quais são as principais queixas que elas trazem e que estão relacionadas com essa fase da vida, ainda que elas não saibam dessa relação? Eu atendo muitas mulheres da faixa etária ali dos 35 até os 45 anos. Eu diria que é a faixa etária que eu mais atendo, né? É a grande massa, né, de mulheres. E é muito interessante se a gente olhar do ponto de vista da astrologia. Olha para onde é que eu vou. Porque existe a astrologia, claro, eu não sou uma profunda conhecedora, nem uma rasa conhecedora, não conheço porcaria nenhuma, contudo, entretanto, um pouquinho a gente sabe, né? Existe um ciclo de 19 em 19 anos, que são ciclos dos quais a gente tem chance de encerrar padrões dos quais nós fomos ensinadas e que nós construímos então uma identidade. Então, os primeiros 19 anos da nossa vida, a gente constrói a nossa identidade baseado naquilo que nos foi ensinado, né? Seja a partir do nosso sistema familiar, a partir do sistema cultural, a partir do sistema econômico, a partir do sistema religioso. Então, eu sou aquilo que o meu meio me ensinou a ser até os 19 anos. E normalmente a gente já começa ali as nossas experiências amorosas, por ali, né? Nos nossos 15, 13, 14 anos, assim como a gente começa a identificar, né? O que eu vou fazer da minha vida, que é ali a parte que tu estuda, vai prestar vestibular e começa, né? A trilhar, né? A focar um caminho, o que eu vou fazer da minha vida. Então, veja que muito daquilo que você definiu nos primeiros 19 anos da sua vida é o que vai ser os teus próximos, o próximo ciclo, 19 anos da sua vida, né? Então, os próximos 19 anos da sua vida, que vão até os 38 anos de idade, mais ou menos por ali, são construídos, são estruturados a partir dos 19 anos anteriores que você aprendeu como ser com alguém. Então, a gente vai ver que essa faixa que compreende dos 35 aos 45 anos, quando a mulher chega, ela está questionando tudo. Porque, no fundo, ela começa a se dar conta de que, tá, peraí, mas o trabalho que eu estudei, me desenvolvi, é realmente o trabalho que me faz feliz? Peraí, o relacionamento que eu entrei é realmente o relacionamento que eu queria? A forma como eu me relaciono, a identidade que eu tenho para o mundo é realmente essa? A quem eu quero agradar? A quem eu quero mostrar que eu sou feliz? A quem eu quero mostrar que eu tenho sucesso? Normalmente são padrões estabelecidos na estrutura familiar de papai e mamãe. Olha que interessante. Então a gente vai ver que quando a mulher chega ali pelos seus 39, 38, 40 anos, ela começa a se questionar de várias formas, porque é um ciclo que se fecha, te dando uma nova oportunidade para que você possa recriar os teus próximos 19 anos da sua vida de forma mais autêntica, de forma mais alinhada com a tua própria alma e com as necessidades de evolução da tua própria alma. A questão é como que eu quebro uma estrutura enrijecida de 30 e poucos anos
para que eu possa então viver uma nova estrutura. E aí é onde começa a ter os conflitos. É aí que começa a ter as confusões na vida. Tá, mas eu quero ou não quero, mas eu fico ou eu vou, mas eu gosto ou não gosto. Mas eu sou isso ou eu não sou isso? Nossa, e aquelas amizades, e aquele trabalho, como que eu vou deixar meu trabalho? Mas eu só ganho dinheiro assim, eu só sei fazer isso. Então é onde a mulher começa a se questionar e começa muitas vezes por o processo de fuga. Ah, eu tô gorda, ah, eu tô magra, meu Deus, mas eu já tô velha, porque a gente sabe que na estrutura de sociedade, né, mulher de 40 anos, graças a Deus, isso já vem mudando. Estamos aqui, inclusive, nós, para dizer que somos jovens com 40 anos, né? E Aliás, muito belas, maravilhosas. com Aliás, um não viço trocaria. na pele. Não é um brilho assim, é uma coisa que irradia de dedo para fora, gente. É uma coisa impressionante. Me amo. E eu não trocaria essa mulher que eu sou hoje por 19 anos atrás, nem por 5 anos atrás. Eu sou muito mais feliz hoje do que eu fui ali. Contudo, teve um preço. E esse preço foi o quê? Me autoconhecer. Esse preço foi o quê? Largar identidades de quem eu acreditava que eu era, largar crenças, largar traumas que eu carregava e que iam construindo a minha identidade no sentido de construir a minha vida. Então, é um mergulho necessário quando a gente chega ali nos 40 anos, e todos vão chegar, né? Graças a Deus, se assim formos agraciadas, né? De rever esses conceitos, tá? Mas é aqui que eu quero estar? É com essa pessoa? É com esse trabalho? É com essa estrutura? Porque as nossas ancestrais ali atrás não tiveram essa chance, gente. Muitas delas tiveram o quê? 8, 9, 15 filhos, 20 filhos. É aquilo que a gente diz assim, ó, a vida atropelou, a vida nem perguntou, simplesmente foi. Então elas não tiveram chance. Mas hoje a gente com tanta acesso à informação, a gente tem chance de se transformar um pouco mais, dando mais espaço para quem realmente a gente é e não simplesmente repetindo padrões de comportamentos que vêm enraizados há muito tempo, não apenas no nosso sistema familiar, mas na nossa própria vida. Falando de uma maneira bem genérica, quando a gente está nos 40 ou já tem um relacionamento há um bom tempo e que às vezes não é mais satisfatório por uma ou outra razão, ou você está sozinha e se cobrando muito por isso. Aquele negócio, 40 já estou me sentindo velha. E aí eu percebo que tem 2 grandes riscos, que são o ir levando um relacionamento até que ele morra de causas naturais, ou entrar num relacionamento qualquer projetando alguma coisa irreal apenas para não estar sozinha, porque vem aquele compromisso da sociedade que a gente internaliza. No caso desses comportamentos, que tipo de problemas eles podem causar para a vida afetiva das mulheres? A codependência, né? Tanto num caso quanto no outro, são dinâmicas de codependência. E em ambos os casos, mesmo desembocando na codependência, a estrutura é sempre oriunda do meu sistema familiar, ou seja, daquilo que faltou, que foi nosso podcast anterior, né? É aquilo que faltou na minha infância que eu tento então compensar com esses relacionamentos na minha fase adulta. Então, medo de ficar sozinha, porque de fato lá na sua infância você deve ter ficado sozinha. Então, você muito possivelmente lá na infância aguentou tudo que precisava aguentar, porque claro, você não podia ir embora, né, criança. E é o mesmo você faz dentro dos teus relacionamentos, principalmente se a tua mãe fez da mesma forma. Então, a nossa tendência é sempre repetir o padrão daquilo que o papai ou mamãe viveram. Se mamãe viveu sozinha, você vai viver sozinha. Se a sua mãe viveu um relacionamento com o seu pai, ou seja, com qualquer outro homem, né? De forma desequilibrada, doentia, mas ainda assim ficou ali, é o que você vai fazer? São os processos de repetição. Então, quando a gente não olha para essas questões mais profundas, é a nossa própria vida quem vai pagar o pato dessa repetição. E como a gente já falou em outros episódios, era muitíssimo comum que as nossas ancestrais se submetessem a relacionamentos infelizes, abusivos, muitas vezes até violentos, porque era o padrão. As mulheres tinham que permanecer casadas. Não Então tinha é um nem o que fardo, fazer, né? não, é um fardo muito grande que a gente pode estar carregando.
Claro, total, a mulher, desde de sempre, ela foi ensinada a dar, fazer, 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 entender, entender, entender. Então a gente vai ver que, claro, nessas gerações agora, as netas dessas mulheres, as bisnetas dessas mulheres, podem ir para extremos, ou uma repetição severa, ou uma exclusão severa dos homens. Então, também só quero ficar sozinha, também só vou usar os homens. Então, tudo é um desequilíbrio, ou para o mais ou para o menos, né? Tudo é um desequilíbrio. A gente precisa encontrar o caminho do meio. O caminho do meio é enxergar o que eu construí até agora, até essa faixa de idade, né? Até os 40 anos, e o que não serve mais para minha vida. Eu tenho uma cliente minha que ela tá com 41, 41 anos, e ela entrou numa crise. Ela tá casada há 13 anos, tem 2 filhos, e ela tá numa crise. Ela tem o trabalho dela, tem sucesso, mas ela é uma codependente clássica. Então ela só se tornou esposa, mãe e trabalhadora. Ela esqueceu completamente ela. Ela não existe para ela. Tipo, as necessidades dela não são supridas por ela. Então ela faz tudo para todo mundo, ela perdeu a própria identidade, ela perdeu a própria vida. Então, esse ciclo de 40 anos está chamando o que para ela? Olha para você e diga não para aquilo que não serve mais para tua existência. Aquilo que não serve mais para a expressão de quem você realmente é. Ela ama dançar e ela nunca mais dançou na vida dela, desde que ela teve um acidente, ela não pôde mais efetivamente dançar lá na adolescência. E olha como esse ciclo é real, porque ela teve esse acidente que ela dançava e não pôde mais dançar. Ela teve esse acidente com 17, 18 anos. Então ela tá chegando agora perto dos 40, que é um novo ciclo que está se encerrando, e ela tá sufocada porque ela deixou a dança, que é a expressão, que é o que ela ama, para trás, se tornando quem ela não é para os outros. Então a vida tá batendo na porta dizendo assim, ó, neguinha, olha para aquilo que realmente é importante, resgata isso dentro de ti. Claro que tu nunca mais vai ser uma dançarina profissional, contudo, pode ser um grande alento para a sua vida dançar novamente. E considerando os padrões de repressão que as mulheres vêm sofrendo ao longo de milênios aí, esse despertar pode ser uma belíssima sacudida, né? Pode ser uma sacudida até meio violenta se você não está num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, pode ser uma sacudida meio forte demais. Claro, desde um término de relacionamento, desde a perda da tua saúde física, desde a perda da tua saúde emocional, para que você possa enxergar o que tu tá fazendo da tua vida, o que tu construiu até agora. Tu construiu realmente quem você é, você se dá prazer, você dá vazão às tuas necessidades, você fala efetivamente o que é bom, o que não é bom para você, ou você vai engolindo e se entupindo de dar conta, dar conta, dar conta, dar conta de fazer as coisas na vida, baseada numa necessidade infantil de agradar a papai ou mamãe ainda lá na tua infância. Então a gente vai ver uma série de mulheres infantis emocionalmente falando. Porque se você se mantém num relacionamento amoroso do qual não há uma troca, do qual você não consegue ser feliz, né? E você não fala, e você não expressa, ou não dá limite, tem alguma coisa errada aí? Onde é que você tá? E Se uma você está outra num trabalho que não te traz felicidade, que não te preenche, você está ali pelo dinheiro. Então a verdade é, você está ali por quem? Para quem que tu queres provar que tu é forte? a mulher nem sabe o que ela está sentindo exatamente. Ela está se sentindo sobrecarregada, está se sentindo perdida, está se sentindo sozinha e não sabe o motivo daquilo. Ah, não sei se é. Não me sinto completa. Também acontece muito no consultório. Sim, na verdade, a maioria das vezes, né? A mulher, ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que está errado, ou qual é a origem desse errado. Por isso que a gente volta no ponto, né? De que como é importante ter o acompanhamento de alguém que possa te auxiliar a enxergar aquilo que você não enxerga, porque na hora que, por exemplo, entra uma cliente minha, é muito fácil identificar onde que ela está perdida dentro das suas próprias questões que ela não consegue enxergar,
porque, claro, não apenas, falando no meu caso, não apenas estudei, mas como atravessei o mesmo processo. Então, tu olha já identifica, mas tu é codependente, hashtag tamo junto, querida. Então, a gente consegue identificar com mais clareza, porque é o teu processo. Então, encontrar pessoas com as quais você possa compartilhar, dividir, né, aquilo que está acontecendo dentro de você, para que você possa encontrar respostas, é fundamental. E está sempre associado a estar apegada a uma identidade, a uma forma de ser que você aprendeu na sua infância, na sua adolescência, que você então potencializou ao longo, né, da tua vida jovem, mas que já não faz mais para a tua vida adulta, para a mulher que tu queres te tornar. Aquela identidade não faz mais parte. Então, ressignificar isso dentro de você é claro que vai abalar as estruturas da tua vida no sentido dos relacionamentos. Como essa mesma cliente que eu falei, né? Ela disse, mas quando eu comecei a falar não, meu marido me estranhou. Eu falei, pois é, porque ele está acostumado a fazer, entre aspas, talvez ele nem se dê conta disso, mas ele está acostumado a abusar, porque tu ensinou para ele que ele podia. Então agora, quando você começa a dizer não, é claro que ele vai dizer, pô, mas peraí, eu sempre fazia, como é que tu não vai me fazer? Só que, se há amor, ele vai querer ver o teu bem. Se há amor, com certeza ele vai te apoiar no teu processo, porque ambos vão crescer. Quando as mulheres chegam nessa faixa etária, começa a se questionar porque construiu toda a identidade profissional em cima de algo daquilo que aprendeu lá, que foi ensinado para ela no começo, e que talvez hoje ela se dê conta de que não faz mais sentido. E que é uma reflexão super importante, porque mostra que a gente está caminhando no sentido de buscar felicidade em todas as áreas da nossa vida. Não é mais possível pensar que a gente vira uma chavezinha depois do trabalho e agora pode ser feliz. A gente quer sentido e propósito em tudo que a gente faz. E aí tem uma série de anseios e também um medo gigante que vem de dentro da gente, porque implica quebrar uma identidade construída durante muito tempo, e também vem dos outros, porque todo mundo nos vê com base naquela profissão, naquele trabalho. E aí eu te pergunto, quando a gente percebe que o trabalho que a gente levou uma vida inteira para construir já não faz mais sentido, como agir? Da única forma que pode se agir, deixar que morra com dignidade. Ou ficar preso naquilo e continuar sofrendo. Cada pessoa sabe o limite da sua própria existência, o que dá conta e o que não dá conta de fazer. Tem gente que pode passar o resto de uma vida carregando um peso, um sofrimento e tudo certo. Tu recebe muitas clientes que vêm especificamente com esse problema, essa questão profissional? Recebo, claro que recebo várias. A maioria não consegue dar o passo. Era a minha pergunta seguinte, como É, no decorrer da caminhada, se elas dão um passo. não, a maioria não consegue dar o passo, porque estão atreladas, aí são questões sistêmicas, né? Ou questões da tua infância ali. Estão atreladas a internamente, se eu desobedecer a ordem, papai briga comigo ou mamãe briga comigo. Ou eu deixo de realizar o sonho que era do meu avô, do meu bisavô, sei lá de quem. Ou então eu passo a ser feliz quando nenhuma mulher conseguiu ser feliz. Então, são questões muito fortes, lembra? Que tomam conta dos nossos sentimentos, das nossas emoções, nos prendendo a um passado. O que eu lembrei agora foi daquele filme Comer, Rezar e Amar. O que a Elizabeth Gilbert fez? E olha como foi interessante. Ela era muito bem casada, ela acreditava que amava, mas não era um amor tão grande assim que ela tinha pelo marido, né? Porque ela não estava completamente feliz, não era onde ela queria estar. No momento que ela teve a coragem de, não, peraí, isso não é, eu pago o preço, foi onde, naquele momento da vida dela, ela foi viver a experiência da vida dela, o que eu quero para minha vida, e ela encontrou o amor. Então, às vezes, vão clientes de 40 anos ali no meu consultório, eu quero um amor, quero um relacionamento, quero, enfim.
a gente já sabe que o querer está associado à falta, então a pessoa já está vibrando a falta, né? Mas muitas vezes o amor está na troca da profissão, às vezes o amor está na troca de uma cidade, como já aconteceu com clientes minhas, delas chegarem lá, nossa, mas meus relacionamentos não dão certo, enfim, a gente começar o processo de terapia, e eu muitas vezes falar para elas, olha, talvez você tenha que repensar o caso de você voltar para casa, porque há algo lá de onde você deixou, principalmente para pessoas que imigram, né? Que vão para outras cidades, outros estados, outros países. Você deseja tanto, porque já há uma falta dentro de você, porque talvez quando você saiu já existia essa falta dentro de você. E talvez você precise voltar. São aquelas oportunidades que a gente já falou, que aparecem, que a gente consegue enxergar quando a gente muda nossos padrões. Exato. Quando a gente se desapega do controle e segue realmente aqui, ó, o coração, mas eu não tenho garantias e se não der certo? Ok? Eu tenho vários exemplos assim de clientes minhas que a gente acabou trabalhando e elas voltaram para a cidade natal, até num processo. Veja, o retornar para a cidade natal não quer dizer que você tenha que ficar lá, mas provavelmente você tem que ressignificar algo que ficou mal curado lá, para que você então possa dar um passo mais leve e preenchido dentro da tua alma, né? Mas dentro dessas clientes eu lembro até uma que ela morava aqui, ela era do interior do estado de Santa Catarina, a mãe já era viúva, enfim, e ela já estava aqui há algum tempo, ela tinha uma empresa de sucesso, mas os relacionamentos dela não fluíam, enfim, chegou um momento que a gente conversou e eu disse, olha, talvez, né, reavalie a questão de você voltar para casa, né, voltar para tua cidade, tá faltando algo ali, né, de ressignificar com a sua mãe, enfim, tudo aquilo. Ela resistiu uns 3, 4 meses, foi muito interessante que daí o trabalho dela, que antes ia bem, começou a ir mal. O resumo da ópera é que ela, no fim, acabou vendendo a parte dela na empresa e voltou para a cidade. Não deu 6 meses, ela já estava casada. E agora está com um filhinho. Então, como ela, existem vários outros exemplos. Então, muitas vezes, aquilo que a gente mais quer está escondido naquilo que eu tenho mais medo de largar. Naquilo que eu mais desejo na minha vida é onde está escondido, onde eu tenho o maior apego, o maior orgulho do título, do rótulo que eu carrego, porque muitas vezes é o teu escudo. E a gente não se dá conta que aquilo é o escudo que te mantém distante da realização do teu maior sonho, muitas vezes. Para a gente finalizar, o que você diria para as mulheres que estão escutando a gente e que estão pensando assim, eu até gostaria de fazer uma mudança na minha vida, mas eu já estou velha para isso? Então elas já morreram. Só não se enterraram ainda. Enquanto há vida, há movimento. Enquanto há vida, há uma oportunidade para você fazer diferente. Existe aquela metáfora dos índios norte-americanos, que eles falam uma coisa que é muito bonita, né, do grande avô Sol, que ele nasce para todos. Independentemente se você fez algo errado ou não, quando o sol nasce, ele brilha para todos em igual potência. Seja para aquele que está lá no presídio, seja para a pessoa que está na praia, seja para você que está dentro do seu trabalho, para você que está em casa, o sol, o raio do sol vai bater em você. Então, essa é sempre uma nova oportunidade para você poder fazer diferente. Em última análise, quando você diz que eu tô velha, você está dando uma desculpa para você mesmo. Então você já morreu para a vida. E o que eu posso dizer é que a nossa vida é tão preciosa e veio a um custo tão alto. Pensa um pouquinho nos teus ancestrais, nas mulheres ali atrás, nos sacrifícios que elas tiveram para que você pudesse nascer. E você, ao dizer isso, você está desmerecendo e desvalorizando todo o sacrifício de todas essas mulheres que muitas vezes elas sim não tiveram oportunidade para fazer diferente. Então, que você possa honrar a vida que você recebeu, se permitindo fazer um pouco diferente, que através dessa diferença
cada uma delas que não pôde, seja por qual motivo for, né, viver o seu próprio destino e viver suas próprias escolhas, possa viver através de você. Aí posso dar um conselho também? Seja na idade que for, eu ia te dizer, qual que é o teu conselho? O meu conselho é que aprendam a ver a própria beleza, Uhum. seja em qual área for, de que forma for. Nós mulheres de 40 anos, temos muita beleza para mostrar, para cultivar em nós mesmas. Então, a gente aprender a ver a nossa beleza e não apenas as nossas dificuldades, as nossas supostas falhas. Parar de ver a falta e ver o que temos, o que ganhamos. Não focar na escassez. Não focar na escassez, focar na abundância. É isso aí. Nós somos maravilhosas. Nós somos detentoras, assim, gente, do ventre, da vida. A gente cria a vida. Olha o poder que nós mulheres temos. Então, olhe para a sua história, se entenda, busque terapia, invista em você. Invista no teu principal, que é no teu psicológico, no teu emocional, no teu espiritual, para que você possa dar os passos que você precisa na sua vida sem ficar presa em crenças, em limitações, em dogmas, em legados familiares que só estão num processo nefasto de repetição de dor. Olhem para vocês, peguem essa vida tão preciosa que vem a um custo tão alto e honrem tudo isso fazendo o melhor que vocês podem, que é dando valor para cada célula que brilha dentro de vocês, que trabalha a teu favor o tempo inteiro. Cuidem de vocês. Cuidem de nós, da humanidade. Gente, com essa eu vou encerrar rapidinho, que é para não perder esse clima dessa última fala dela, que foi incrível. Fer, obrigada. Pessoal, muito obrigada. Aguardamos vocês no próximo episódio.